Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Já vou pedir um favor para quem estiver online agora, me ouvindo, me vendo, me diga aqui nos comentários se está ok o meu áudio, por favor, porque eu estou com um probleminha aqui no áudio, eu queria saber se está tudo ok, se estão me escutando bem. Peço o favor que eu sei que já tem um pessoal chegando aqui. A Maria Iraide já nos dá boa noite, lá de Fortaleza, seja bem-vinda. A Mariel Miller nos fala que está tudo ok, tudo certo. Boa noite, Mariel, que bom. Seja bem-vinda, obrigado pela resposta. A Débora também já nos diz, boa noite, Nelson, áudio ok. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão me ouvindo. Comecei um pouquinho mais cedo hoje, a gente tem 3 minutinhos ainda para iniciar a palestra, aqui no CEAP de Ouro Fino, Minas Gerais, Centro Espírita Antônio de Pádua, de Ouro Fino, Minas Gerais. Uma alegria. Todos os domingos, aliás, vou falar para vocês, todos os domingos tem palestras, 8 horas, horário do Brasil, 11 horas aqui o nosso horário de Portugal, que dá início. E é uma alegria. Uma vez por mês a gente tem um compromisso de estar aqui juntos, mas vocês podem também entrar no Facebook do CEAP e acompanhar as outras palestras, tá bom? A Ana Paula Borges já chega aqui conosco, dizendo boa noite. Seja bem-vinda, Ana Paula. A Dirce Weber também está aqui nos dando umas palminhas. Sejam bem-vindos todos. A Maria Henriques, lá de Castelo Branco, norte de Portugal, nos dá boa noite, Nelson. Gratidão por mais uma palestra. Já falou o nome da palestra de hoje. Maria Henrique já deu aqui a deixa. O tema da palestra de hoje é gratidão. Gratidão é o tema da palestra de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre essa história de gratidão. Será que faz bem? Será que faz mal? Será que tem excesso de gratidão? Quanto isso pode nos ajudar ou nos prejudicar? Como é que é essa relação gratidão? Claro que, pessoal, olha só, a gente vai falar um pouquinho, uma pincelada só, que tem muito conteúdo sobre gratidão. Dá para falar bastante coisa. E o mais importante é como nós, enquanto indivíduos, entendemos a nossa relação com o alto, com o Pai, nesse processo individual de gratidão, ok? A gente já vamos começar falando sobre isso, mas eu queria, desde já, agradecer aqui aos nossos parceiros que transmitem em conjunto, ao vivo conosco, o canal Renovando Consciências, que é essa plataforma aqui que nós utilizamos, a TV7, a TV Secal, a Web Rádio Fraternidade, ao Portal da Luz e também é transmitido no meu YouTube e no meu Facebook, em direto, em simultâneo. Pessoal, tem outra coisinha que eu quero comentar com vocês, é o seguinte, às vezes tem gente que manda mensagem, porque são 8 plataformas em simultâneo. Então tem gente que manda mensagem e fala assim: "Poxa, Nelson, você não leu minha mensagem, eu estava lá, mandei um oi, um beijo para você". O que que acontece? Isso aqui é uma plataforma única que reúne esses 8, porém nem sempre chegam todos. Por que? Não sei responder, mas eu já tenho um aviso aqui quando eu vou começar a live dizendo: "Alguns destinos você não receberá os comentários". Eu tento sempre depois ler os comentários em cada uma das plataformas, mas às vezes eu fico devendo, tá, pessoal? Que é bastante conteúdo para a gente ingerir. Mas eu queria dizer para vocês que eu gosto muito do conteúdo, de estar trocando com vocês aqui e participando em conjunto, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Estamos no nosso horário, 8 horas da noite, horário do Brasil, 23 aqui, horário de Portugal. Iniciamos assim a nossa palestra aqui no Centro Espírita Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estudo, de reflexão. Muitas vezes quem está assistindo acredita que é para vocês e fala assim: "Nossa, gostei tanto, Nelson, que bom que você deu essa palestra e falou comigo". Eu falo: "Olha, não falei com vocês não, primeiro o palestrante fala com ele. Somos nós que necessitamos muito mais, tanto quanto ou muito mais de quem nos escuta, tá? Por isso que esses assuntos, os tópicos, a gente estuda antes, reflete, nos toca,
principalmente. Esse é o grande contributo que a doutrina espírita nos traz, e essas palestras também, tá bom? Então, antes de começar, só dar mais um alô aqui para quem está chegando. O Domingos nos dá boa noite, Nelson. Ele fala que mora em Itapira, São Paulo. Que bom, Domingos, seja bem-vindo. Nosso amigo também tem participado conosco. Assume, quanto tempo, Some? Já não te vejo há algum tempo. Boa noite para você também. Jesus abençoe sempre você, Nelson Tavares. Obrigado, Some, igualmente. A Rosia, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, seja bem-vinda também. E o nosso amigo Marcos, claro, que está lá em Ouro Fino, que nos convida sempre, é uma alegria. Que bom que você já está aí, Marcos. Já iniciamos aqui a nossa palestra, e para a gente se harmonizar, claro, elevar o nosso pensamento, a conexão com o alto, vamos fazer a nossa oração? Vamos lá? Muito importante, essencial, indispensável. Então, eu convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fechar os olhos comigo. Iniciamos mais essa palestra para aprender um pouco mais, nos colocando na condição de aprendizes que somos, agradecendo ao Mestre, Jesus, a Deus Pai, por todo esse amor derramado sobre nós, por essa encarnação, ao Mestre Jesus, por nos acompanhar sempre, nos mostrar o caminho, a luz, a felicidade que tanto almejamos. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, amigos trabalhadores do Centro Espírita Antônio de Pádua, que nos recebem com tanto carinho, com tanto acolhimento, com tanto amor, para que possamos aqui refletir um pouco, aprender um pouco mais sobre essa conexão com o alto, nesse processo de gratidão. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização, desde já, para dar início a mais essa palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Está aqui a nossa amiga também, olha, antes de começar, a Cristiane, lá do Paraná. Seja bem-vinda, Cristiane. Que bom que você está aqui conosco ao vivo. Então, vamos começar com essa história de gratidão? Eu fiz uma pergunta lá atrás, para quem não me escutou, eu comecei uns minutinhos antes. Eu perguntei o seguinte: será que essa história de gratidão traz algo bom, traz algo ruim? Tem limite para gratidão ou não? Será que tem overdose de gratidão? Quando a pessoa está agradecendo demais, como é que funciona isso? Resposta. Posso dar a resposta já para vocês. Não tem nada de ruim, pelo contrário, só tem coisa boa, tá? Processo de gratidão não tem overdose. Se for para ser um vício, se for para ser um hábito, que assim seja. Porque nós agradecemos muito pouco, nos conectamos com o alto muito pouco. Ainda, ok? Esse tipo de palestra aqui é para a gente refletir sobre todo esse processo de gratidão, mas principalmente o grande desafio que eu quero trazer para vocês e para mim também, sabe qual é? Vamos agradecer mais. Vamos nos conectar mais com o alto. Joana de Ângeles, vou dar aqui o spoiler para vocês. Olha, Joana de Ângeles psicografou com o Divaldo Franco esse livro aqui, olha, eu recomendo, que é a Psicologia da Gratidão. Um livro que fala só sobre o processo de gratidão e como tratamento, como cura. Cura de quê, Nelson? Cura da nossa alma, a nossa cura. A psicologia, a gratidão como um método terapêutico, a terapia do amor. O sentimento mais profundo de agradecimento ao Pai é a gratidão. A Deus, a espiritualidade superior. É quando nós temos a capacidade de agradecer, de reconhecer e de ter um olhar principalmente na base da confiança com o alto. Não só de confiar, mas principalmente não só de acreditar, desculpa. Acreditar sim, mas principalmente confiar. É confiando que nós agradecemos aquilo que nós consideramos bom e mesmo aquilo que não é tão bom assim aos nossos olhos. Atenção.
Atenção, vamos falar já sobre isso. Mas tem uma pergunta aqui, eu gosto de suscitar as perguntas. Perguntas íntimas, não precisa ninguém responder aqui nos comentários, não, tá? Mas responde para si. Responde para si. Pergunta número 1. Como é que é a sua relação com o alto? Como é que é a sua relação com o Pai? Será que nós agradecemos? Sim, não, talvez, mais ou menos, de vez em quando só, Nelson. Só quando eu tenho aquelas benesses na minha vida que eu agradeço. Porque quando o dia está sol eu agradeço, mas quando está chovendo eu não agradeço, não. Quando é um dia legal, eu agradeço, mas quando é um dia meio ruim, eu não agradeço, não. Como é a nossa relação? Como é que é a sua relação com o alto? Atenção, não tem fórmula de bolo não, tá? A fórmula de bolo que nos dá a direção é Jesus, que já já vou falar aqui sobre Jesus e como ele nos ensina a trocar com o alto, a trocar com o Pai, a nos relacionar com Deus. Mas mais do que isso, é entender que o nosso processo é um processo íntimo, é um processo individual. E a pergunta que eu quero suscitar é: o quanto nós agradecemos? Será que nós temos a capacidade de agradecer a tudo ou só aquilo que a gente acha bom? Pergunta agora difícil, tá? Olha só, aquela pergunta que o pessoal dá uma coçada atrás da cabeça, assim. Olha só. Será que nós agradecemos os nossos problemas? Ih, o Nelson ficou maluco, agradecer problema. Ah, não, aí está exagerando. Aí já tá puxado, né? Tá muito forçado o Nelson hoje. Calma, vamos lá. E se eu disser para vocês que às vezes, atenção, às vezes, os problemas que nós acreditamos que existem na nossa vida não são nada mais, nada menos do que as provas ou as expiações que o Pai coloca na nossa frente para nós evoluirmos? E aí, será que a gente agradece também? Porque muitas vezes a gente quer se livrar e se livrando do problema, nós não superamos o tal desafio, aquilo que nós necessitamos para crescer, para evoluir. E a história da vida, muitas vezes não, a história da vida é sempre provar ou expiar. Só que muitas vezes nós consideramos a vida sendo um baita problema, porque tem prova para fazer, porque tem algo para expiar que não foi muito acertado no passado e hoje nós temos aqui a oportunidade sempre de crescimento, de uma forma ou de outra. Olha só, não sou portador de más notícias não, porque depende muito como nós interpretamos, tá? Mas vamos lembrar um mundo de provas e expiações. Sabe o que é um mundo de provas e expiações? Pode ser visto como um mundo de problemas, se interpretarmos na negativa, ou podemos interpretar, ter o olhar na positiva, que é o mundo de desafios. Podemos enxergar o mesmo fato como um problema ou como um desafio. Qual é a diferença nisso, Nelson? A diferença é que quando nós encaramos a vida como um desafio, normalmente, nós temos a predisposição, a garra, a vontade, a motivação de vencer, de superar, de passar à frente, de conquistar, de evoluir, de dar esse degrau acima, de superar essas questões quaisquer que sejam. Ou tem essa questão mais negativa ou estacionária, vamos dizer assim, que é enxergar a vida como um problema. E normalmente, quando nós enxergamos como um problema, o que acontece? Nós paramos e reclamamos. Não sei vocês, tá? Mas eu digo por mim. Quando é um problema, a gente já está ali no automático a metralhadora, porque nós adoramos reclamar. Agora, será que a gente reclama do desafio? Do problema a gente reclama, eu tenho certeza. E do desafio a gente reclama ou não? Então vamos entender um pouco além, tentar entender um pouco além. E por isso que eu falei lá na frente, eu vou repetir, que isso tem tudo a ver com confiança. A partir do momento que nós confiamos no Pai, não há dúvidas. Não há dúvidas. Confiança não é para ter dúvida, tá? Se tem dúvida,
estabelece, afina mais o relacionamento com Deus, com o Pai, com o Alto, com o teu mentor, com a espiritualidade de luz, com o teu anjo da guarda. Vamos colocar assim, com o Alto, tá? Cada um no seu processo individual. Porque quando nós temos dúvidas, tem um senão e abre brecha. E abre muita brecha para daquele tipo de pensamento assim: será que Deus esqueceu de mim nessa? Será que eu merecia isso? Será que isso não é injustiça? E aí começa uma bola de neve. Uma bola de neve muitas vezes difícil de recuperar, porque vai crescendo e vai crescendo na negatividade. O desafio, mais uma vez eu vou colocar, é: entenda, entenda que tudo que o Pai coloca na tua frente é para você. O que o Pai coloca na minha frente é para mim. O que coloca no teu vizinho, no do teu filho, no do teu irmão, no teu marido, na tua esposa. Cada um tem o seu processo individual, as suas dores, as suas dificuldades, as suas questões para vencer. Estamos aqui trocando nesse mundo de provas e expiações, nos fortalecendo uns aos outros. A ideia é nos ajudar nessa caminhada, nos fortalecendo. Porque o que pode ser muito difícil, uma provação imensa para você hoje, você está, às vezes, há anos, numa dificuldade enorme, aquele ao seu lado pode talvez já ter superado isso e te dar uma sustentação, te dar um apoio, te dar uma luz. E da mesma forma, ao contrário, algo que ele ou que ela esteja sofrendo com grande dificuldade para superar, você já passou por isso, já tem uma tranquilidade adquirida, já tem um plano de vista mais amplo, consegue auxiliar essa pessoa na caminhada dela, com as dificuldades dela. Estamos todos aqui para evoluir, cada um no nosso momento. Mas, de alguma forma, não estamos conectados à toa. E podemos sempre não só agradecer ao alto nesse processo de gratidão, mas principalmente demonstrar esse amor, retribuir esse amor ao alto, sabe como? Praticando a caridade. Como é que a caridade, Nelson? A caridade começa, sabe aonde? Com esse ao teu lado, que necessita de ajuda. E você pode doar um pouco de si para auxiliar esse irmão, essa irmã, esse parente, esse marido, essa filha, quem quer que seja, esse vizinho. Olha ao teu redor e entenda como ser grato a Deus, multiplicando esse amor que você já recebeu, essa luz que você já conquistou, podendo acender a vela que está apagada do seu vizinho, ou dessa pessoa que está ao teu entorno necessitando dessa ajuda. Então, nesse processo de gratidão, nesse processo do olhar principalmente, vai muito de acordo com a nossa lente, como nós enxergamos a vida. E vou dizer para vocês, olha só, analisa o teu dia, analisa o hoje, esse domingo, analisa a tua última semana. E eu tenho certeza absoluta que teve muita coisa aí negativa e você pode reclamar ao teu redor. Tenho certeza absoluta. Teve muita coisa ruim. Mas eu também tenho certeza absoluta que teve muita coisa boa. E aí vem aquela história, a velha história, o copo de água está meio cheio ou meio vazio. Aliás, vamos beber um pouco mais de água aqui. Ó. Tá aqui, ó, vamos ilustrar. O copo de água está meio cheio, está meio vazio. Tá os dois. A gente vai agradecer pela água que está cheia ou vai reclamar pela água que está faltando no copo? Eis a questão. Pergunta. Agora é a matemática, tá? Matemática individual. O quanto você agradece pela tua vida e o quanto você reclama. Faz as tuas contas. Nelson, eu vou dar um exemplo clássico agora, tá? Nelson, mas você não está entendendo, a tua vida é uma coisa, a vida da vizinha é outra. A minha vida está complicada demais, não tem nada para agradecer.
Minha vida é uma desgraça. Já ouviram já esse discurso? E aí, também vou dizer uma realidade para vocês, para quem tem olhos de ver, tá? Vamos observar aqui. É assim, a vida às vezes nos coloca, para não dizer que ela esfrega na nossa cara, alguns condicionamentos. Vou dar um exemplo. A gente está nesse processo que só reclama que está tudo ruim, que a minha vida é uma desgraça. Tá bom. A gente não agradece muito pouco ou quase nada. Para reclamar é ali, ó. Pá, pá, pá. Tá legal. E aí, acontece alguma questão na nossa vida que nos deixa uma semana de cama deitado sem poder levantar, sem poder andar. E quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. Quando eu falo não é para levantar, não dá para levantar para nada. Uma semana impossibilitado de caminhar, por exemplo. Eu tenho certeza que quem passa por isso vai descobrir algo na vida que é uma benesse, mas nunca percebeu antes e nunca deu valor antes, que é o fato de ir e vir, o poder de andar, de caminhar, de levantar da cama, ir até o banheiro, ir até a cozinha, poder fazer as atividades menores que sejam insignificantes, mas não é insignificante. É insignificante porque a gente já tem, acho que é direito adquirido, e não reconhece e não agradece. E muitas vezes, só quando a gente perde, é quando nós damos valor. Já viram aquela frase? Só dou valor quando como é que é? Só perdi quando eu dei, perdão. Só dei valor quando eu perdi. Normalmente falam muito da coisa do namorado, da namorada, né, do casal. Mas não é só para isso, não. Não é só para isso, não. Muitas vezes nós temos aqui tantas coisas boas na nossa vida, ao nosso redor, na nossa dinâmica, que a gente não enxerga, não percebe, não vê. Está focando aonde? Aqui, ó. Não esqueci da água que eu tenho para beber aqui, boa. Só estou focando na que está me faltando. E estou reclamando que o meu copo está meio vazio e que a minha vida seria melhor se tivesse o copo cheio de água. E eu estou nessa sistemática, agradecendo muito pouco ou quase nada e só reclamando. E o que que isso vai gerar? Vai gerar negatividade. Negatividade para quem? Para os outros? Não, para você, para nós. A nossa vibração vai de acordo com aquilo que nós pensamos. Seja positivo, é positivo, é negativo, é negativo. A conta é mais simples, tá? Isso tem muito a ver com hábitos. Os nossos hábitos que vamos adquirindo. E que hábitos são esses, Nelson? Hábitos bons, temos sim alguns bons, mas também temos muitos hábitos ruins. Por isso que eu digo é mais simples que parece. Hábito bom é igual a boa vibração, que naturalmente é boas companhias espiritualmente falando. E hábito ruim? Hábito ruim é negativa a vibração. E naturalmente, ou espiritualmente falando, a gente vai ter companhias que não são muito legais. Então te questiona quais são os teus hábitos do dia a dia. Vamos pegar alguns exemplos assim, bem bobos, tá, gente? Eu gosto dos exemplos bobos para a gente tentar se reconhecer no nosso dia a dia, para não ficar aquela coisa da palestra doutrinária só falando distante. Eu gosto muito de trazer aqui para a gente se questionar. É assim. Exemplo. Ah, Nelson, eu gosto muito de assistir filmes. Ah, que bom, ótimo. Mas aí vem uma pergunta que as pessoas não fazem. Você gosta de assistir filme de amor ou filme de violência, por exemplo? Porque aí é o seguinte, ver filme não tem problema nenhum. Mas se você é daquele que só assiste filme de tiro, porrada e bomba, violência, explosão, e o que mais tem, né? São os mais famosos normalmente. Por quê? Porque tem a ver com a nossa vibração, com aquilo que nós consumimos. Normalmente os bilheterias são o Duro de Matar, ou Matar XYZ, e a conspiração, o assassinato, a vingança, né? Normalmente é isso que dá audiência. Então, a partir daí, você vai entendendo o que você está vibrando.
Dessa forma, simples assim. Então enxergue. Você gosta de assistir filme? Te perguntam. O que você assiste? Ah, Nelson, eu gosto no meu dia a dia de conversar, eu gosto de bater um papo, às vezes, sabe? Quando tem oportunidade lá no trabalho, a hora do cafezinho, é bom que a gente conversa, põe a fofoca em dia, converso com a minha vizinha, sempre sento com ela, com a minha mãe, com o meu marido, eu gosto muito de conversar. Ótimo, conversar é uma maravilha. Se relacionar com o próximo através da oratória. Mas pergunta, o que você conversa? O que você está conversando? É só fofoca, falando mal do vizinho, analisando a vida alheia? Ou tem coisa boa nessa conversa, tem coisa produtiva, coisa que eleva? Ou são só frivolidades, a última fofoca, quem matou quem traiu quem? Ah, você viu o fulaninho lá, aquele se deu mal, isso, aquilo, outro. Qual o nível, o padrão da tua conversa? Ah, Nelson, eu gosto muito de ficar aqui na internet. Gosto muito das mídias sociais, gosto de ficar ali vendo as coisas, é legal, muito bem. Agora, vamos lá, pergunta. Você gosta de, por exemplo, assistir palestras como essa, de assistir cursos, de ver conteúdos que te ajudem a crescer enquanto pessoa, te elevem? Não só espiritualmente falando, não, em outros níveis. Tantos cursos para você aprender novas funções, novas carreiras, novas habilidades, ou você está ali só vendo a briga fofoca da política, da guerra e compartilhando e você viu a violência, isso, aquilo, outro. Isso e mais um pouco vai dizendo no nosso dia a dia o que? As nossas escolhas, as nossas opções. E naturalmente isso tem muito a ver com o quê? Com hábito. Por quê? Porque a gente já faz sem querer, no natural, no automático, a gente nem para trazer esse questionamento. Talvez eu esteja fazendo esse questionamento aqui, eu sei que tem quase 30 pessoas que eu vejo registrado aqui conosco. Talvez alguém está ali, se bobear, agora que o Nelson falou, estou pensando, vou observar mais, vou vigiar mais. Lembra da frase espírita? Vigia e ora, orai e vigiai. Vigia primeiro e eleva o teu pensamento, busca opções melhores, faça escolhas melhores. Analisa esses nossos hábitos, bons e ruins, e naturalmente você vai percebendo o que tem a ver com a tua vibração, até espiritualmente falando, qual é o quilate, digamos assim, da espiritualidade que vai estar com você, te acompanhando, se conectando contigo, porque a gente vai estar sempre se conectando com o bom, com o ruim, com o alto ou para baixo, digamos assim. A gratidão também é um exercício, tá? A oração, a conexão. Aos poucos a gente vai adquirindo essa paz, essa tranquilidade que todos nós buscamos. Como? Exercitando. Tem um capítulo, aliás, aqui desse livro, que fala sobre o exercício, se eu não me engano. Como exercitar, é praticar. Gratidão, essa ligação direta com o alto. É o momento que a gente utiliza a nossa razão, o nosso lado racional, para se conectar com emoção, com o alto. Muitas vezes a gente vive uma vida perdido em sombra e escuridão, desorientado. O que eu digo sempre é queixo aqui, ó, para cima, cabeça para cima, queixo para cima, busca a luz que está no alto, que nos ilumina, nos ajuda a nossa caminhada. Não é fácil para ninguém, se fosse fácil, olha só, nós não estaríamos aqui. Se está encarnado, tem coisa para melhorar aí, tem coisa para crescer, tem prova para passar, tem expiação para realizar. Então te questiona, nesse processo, com as dificuldades que todos nós temos, como é que está a tua conexão com o Pai? Dá sempre para se conectar mais, tá? Será que a gente está desconectado? Podemos nos reconectar. Onde é que a gente perdeu essa conexão lá atrás? Aí vem o exercício, a prática, a persistência, a disciplina. Te questiona o quanto você ora, o quanto você fala, o quanto você conversa com o teu mentor, o quanto você fala com Deus.
O canal está liberado para cima, ou está meio embaçado, está meio turvo, está meio esquecido? Dá sempre para nós orarmos mais, dá sempre para agradecer mais. E dá sempre também para não orar nada e só reclamar de tudo. A escolha é minha, a escolha é tua, de mais ninguém. Isso tem a ver com bem-estar, com saúde, com conquista. Nosso mentor, vou lembrar sempre, eu sempre falo isso e repito, tá? Mas repito para vocês e repito para mim também. Isso é um exercício compartilhado, ok? O nosso mentor nos espera. Como diz no Rio de Janeiro, eu sou carioca, vivo aqui em Portugal, tá? Mas é o nosso fechamento. Nosso mentor é o nosso fechamento. Está 24 horas à nossa disposição. Quando a gente quer buscar levar o pensamento, por exemplo, através da gratidão. Que sentimento bom, que sentimento puro. Como Joana de Ângeles nos diz, gratidão é a sutil psicoterapia. Sutil psicoterapia. São essas pequenas doses de amor que nós vamos colocando no nosso dia. Essas pequenas doses de amor que vão nos curando a nossa alma. Vai estabelecendo esse relacionamento com o alto, como eu falei, queixo para cima. E com o alto, nos banhamos com essa luz e nos fortalece, facilita ou fica menos pesado esse fardo na nossa caminhada no dia a dia. Pratica, experimenta, e você vai perceber. Vou tirar da teoria aqui. Faz o exercício. Bota aí. Ah, não sei, eu acho que o Nelson está falando, esse papinho aí de espírita, não, é bonito aí, mas não funciona comigo. Faz um teste, pega uma semana na disciplina. Uma semana. Bota o despertador para orar, que seja. Para agradecer, para se conectar com o Mestre Jesus, com o teu mentor, com Deus, com o Pai. Faz o exercício. Depois de uma semana, vem e me fala se não melhorou. Vem e me diz. Eu não conheço nenhum caso, tá? Não conheço nenhum caso que não tenha melhorado. Dá sempre para melhorar, como também dá para piorar. O importante é a gente ter essa noção para quê? Essa noção nos traz a responsabilidade de entender que não está na mão do outro, está na minha mão, minha paz de espírito. Está na tua mão a tua paz de espírito, a tua tranquilidade. Ah, porque o outro me tira a paz. Será que é o outro? Será que é mais fácil delegar para o outro? Ou entender que a paz que nós conquistamos aqui dentro? Já estamos fechando já, pessoal, estamos terminando aqui. Eu já vou ler aqui os comentários, tem muita gente aqui conosco fazendo comentários, mas eu queria aqui, para fechar, eu prometi dizer como é que nós podemos agradecer, como é que nós podemos nos conectar com o alto, como é que se ora, Nelson? Fala para mim, como é que a gente ora? Não sou eu que vou responder. Quem nos respondeu foi o Mestre Jesus, na parábola do fariseu e do publicano. Para quem não conhece, eu recomendo a leitura. Parábola do fariseu e do publicano. Resumidamente, o que essa parábola diz? Vai um fariseu e um publicano, os dois vão ao templo para orar para o Pai. E o que o fariseu diz? O fariseu diz o seguinte: de pé, cabeça erguida, ele olha para Deus, olha para o Pai e diz o seguinte: eu dou dízimo, eu jejuo, eu não roubo, eu não faço nada de errado, eu não sou como esses outros aí. Por exemplo, eu não sou como esse publicano aí, ó. Ok? Então, esse é o fariseu. E aí vai o publicano orar para o Pai. E o publicano, de pé, nem levanta os olhos, nem levanta a cabeça, olhando para baixo, com muita emoção, ele bate no peito e pede misericórdia ao Pai, porque sabe que ele erra, mas ele está tentando melhorar. E aí acaba a parábola. É como Jesus nos ensina que nós possamos ser mais publicanos e menos fariseu, nos entendendo, nos reconhecendo humildemente doentes da alma, como todos nós somos. É um exercício de humildade, tá bom? Pessoal, vou terminando por aqui, tá?
Deixa eu trazer agora aqui, é uma palestra rápida que a gente faz, de 30 minutinhos. Teve bastante comentário aqui, deixa eu dar um alô, um beijo para todo mundo aqui que participou. Eu adoro a participação de vocês, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui, que teve bastante comentário. Hã, vamos ver aqui que eu estou meio perdido. Aqui, vamos lá. Assume nos diz que assim seja, Jesus, agradecendo. A Maria Aparecida nos dá boa noite, Nelson Tavares. Boa noite, Maria Aparecida. Tomara que você tenha gostado da palestra. A Débora diz que é muito positivo a gratidão. O livro de Divaldo Jona de Ângeles é um aprendizado lindo. Para quem chegou agora, vou repetir aqui, ó, propaganda do livro, tá, pessoal? Olha, Psicologia da Gratidão, ok? Tem aqui mais de 200 páginas falando só sobre gratidão. Ela desenvolve de uma maneira brilhante. Eu também sou, todo mundo, quem me conhece sabe que eu sou suspeito para falar bem de Joana, né? A Dercy, lá de Matão, nossa amiga, nos dá boa noite. A Maria Aparecida nos diz que ela mora na cidade de Tremembé, no estado de São Paulo. Que bom, Maria Aparecida, seja bem-vinda. A Maria Henrique nos diz que se vem do alto, é necessário agradecer. O bom e o menos bom. Tudo contribui para a nossa evolução. Perfeito, Maria. Irretocável. A Karine, lá de Alagoas, nos dá boa noite, Karine. Que bom ver você aqui. A Ana Maria dá boa noite a todos. Assume nos diz: concordo com você, Nelson. Precisamos confiar em Jesus, nas coisas boas e ruins, com certeza. Gratidão. Verdade. A Maria Irades nos diz: Nelson, eu não vejo a vida como um problema. O que na realidade existe é um desafio, luta constante, mas nós temos que ter consciência e enfrentar esses desafios sem reclamar. Gratidão. Perfeito. A Creuza nos dá boa noite, Deus abençoe com essa missão, com, com essa missão de gente e aprendizado. Obrigado, Creuza. A Ilza nos dá boa noite, seja bem-vinda, Ilza. A Juliana nos dá boa noite também, seja bem-vinda. A Vilma, que bom, Vilma, ver você aqui conosco, nos dá boa noite, lindo esclarecimento, parabéns, Deus abençoe sempre, muita paz e bênção. Deixa eu ir pulando aqui, que tem bastante comentário, tá, gente? Agora que eu estou vendo. Só botar quem tem um comentário novo aqui. Olha aqui, tem aqui conosco o Rui Siqueira, que nos diz: boa noite, Nelson, boa noite a todos. Gratidão é mais do que um comportamento, é uma conduta, uma forma de estar na vida conosco e com o outro. Sejamos gratos sempre. Abraço, Nelson. Abraço, Rui. Obrigado pela contribuição. A Maristela também nos dá boa noite, seja bem-vinda. E a Débora nos diz: falar com Deus, com Jesus, nos alivia a alma, nos refletir. Perfeito, Débora. A Karine agradece, parabéns pela ótima palestra, que bom que você gostou. A Ilza nos diz excelentes considerações. O pessoal está agradecendo aqui, obrigado. Aracaju, desculpa, eu falei Alagoas, Aracaju, eu me confundo todo, Karine. Eu amo Joana, nossa terapeuta. O pessoal está dizendo que tem um livro. A Salete, oi Salete, que bom que você está aqui conosco, seja bem-vinda também. Pessoal, vamos encerrando, que eu já passei do nosso horário, tá? Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, ao vivo, e para quem vai assistir depois também, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tavares, e tem lá bastante palestra, conteúdos, cursos, programas no meu YouTube. Eu vou fazer a propaganda aqui, é o nt.Nelson Tavares. nt.Nelson Tavares, tá bom? Visitem lá que tem bastante coisa. Vamos fazer a nossa oração para fechar? Vamos lá. Convido a todos, quem se sentir à vontade, claro. Agradecemos ao Pai, primeiramente, nesse processo de gratidão. Obrigado, Pai. Obrigado por essa encarnação. Obrigado por estarmos aqui vivenciando tudo aquilo que necessitamos para a nossa evolução. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre ao nosso lado. Obrigado, Mestre, mais uma vez, pelo teu amor, pelo teu ensinamento, pela tua luz. Agradecemos também a toda espiritualidade amiga que nos envolve, trabalhadores do Centro Espírita Antônio de Pádua, em Ouro Fino, Minas Gerais, que preparam esse ambiente para que estarmos nessa busca de aprendizado.
E dessa forma, pedimos autorização para dar terminado mais essa palestra da noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, é isso. Mais gente agradecendo aqui, Ana Paula dizendo excelente palestra, gratidão, que bom, Ana Paula, que você gostou. Beijos e abraços a todos e até o próximo domingo, não, desculpa, o último domingo do mês, do próximo mês, às 20 horas, a gente estará de volta aqui no CEAP, com mais uma palestra, tá bom? Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.